A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 13, aí do quarto trimestre do ano 2020, da revista CPAD, a lição que traz como título Quando Deus Restaura o Justo. Estamos estudando a revista aí da CPAD que trata sobre o livro de Jó. É um livro maravilhoso, muitos irmãos conhecem a história de Jó, mas assim, nem todos conheciam detalhes das teologias presentes nesse livro. Eu falo teologias porque, de acordo com o que a gente estudou, cada amigo de Jó apresentou um sistema teológico aí, tentando explicar o sofrimento de Jó, tentando explicar por que Jó estava sofrendo, sempre indo naquela questão da justiça retributiva, que a pessoa, né, se ela fosse boa, ela era abençoada, mas se ela pecasse, ela receberia o castigo divino. Então, os amigos de Jó foram por esse raciocínio, usaram essa ideia e acusaram Jó ali de ser um pecador, de ter pecado, estar pagando pelos seus pecados. E nos dias de hoje a gente percebe também muito disso. Tá? Muitas vezes, quando alguém está sofrendo, passando uma dificuldade, seja ela qual for, as pessoas tendem a explicar o sofrimento dessa pessoa que está sofrendo, baseado nesse pensamento de que a pessoa está pagando pelos erros, pelo pecado. Existe sim consequências do pecado, muitas vezes as consequências do pecado são desastrosas, trazem sofrimento, né, muitas, assim, pode-se dizer, desgraças na vida da pessoa, mas nem sempre é assim, não é tão simples assim. Foi isso que a gente viu aqui no livro de Jó. Então essa lição número 13, ela vai fazer um pouco assim uma síntese do que a gente viu nas lições anteriores e vai falar também aqui do capítulo final de Jó, onde Deus restaura aí o cativeiro de Jó, restaura a vida de Jó, né, a saúde, a questão financeira também, a família. Então a gente vai observar uma restauração completa. E entender que essa restauração que Jó vai passar não é um bônus, um benefício de Deus baseado no caráter justo de Jó, porque ele é bonzinho, então Deus vai, né, abençoar ele. Não é bem assim, tá? Tem muita gente também que vai muito nesse sentido, tentando desfazer tudo que foi ensinado durante todo o livro, tá? Porque senão a gente vai cair no erro de dizer que Deus abençoa né, a pessoa porque ela merece ser abençoada. Esse é um erro muito grande. A pessoa mereceu ser abençoada, por isso que Deus abençoou. Não é bem assim. Tá? Tudo é pela graça de Deus, nós não merecemos nada, tá? Não merecemos nada. E se a gente observar nas falas de Jó, em momento algum ele pede para Deus restaurar o que ele perdeu. A Jó não tem esse pensamento. O que Jó quer simplesmente é que Deus vai lá e testifique dele, mostrando que, né, para todo mundo que ele não é um pecador. É a única coisa que Jó pede. Ele quer estar diante de Deus, na presença de Deus, porque ele quer provar que ele é um inocente. Mas Jó não fica pedindo para Deus devolver tudo que tomou dele. Tá? Isso não acontece nas falas de Jó. Mesmo assim, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, restaura a vida de Jó nesse sentido, né? Questão financeira, de saúde, de família. Mas vamos lá, vamos entrar aqui na lição. Eu fiz essa pequena introdução aqui, eu sempre gosto de fazer essa introdução para mostrar o que vai ser apresentado durante a aula. Então, antes de começar aqui, só alertando aí que nós estamos começando um novo trimestre, tá? Essa é a última lição, e no próximo trimestre a gente vai manter o conteúdo atual, que é o slide em PowerPoint, o subsídio em PDF, em vídeo, o áudio também, né? Não coloquei escrito aqui, mas vai ter também. E também a gente vai ter novidades, como, por exemplo, um curso baseado no tema da lição. Na lição de adultos, a gente vai ter um curso. Então, como a gente vai falar de pentecostalismo, né, do Pentecostes, então a gente vai falar, né, vai ter um curso baseado nesse tema sobre Pentecostes para aprofundar um pouco mais. A gente tem um vídeo de destaque, que infelizmente não tem acontecido toda semana devido a alguns problemas aqui, até mesmo porque a equipe está bem reduzida e a gente está trabalhando aqui de forma um pouco complicada, mas tentando manter o mínimo necessário. Então, o vídeo de destaque a gente promete que no próximo trimestre vai acontecer toda semana. Tá? Um vídeo de dicas, que é uma novidade também do EBD em Foco. A gente vai estar dicas de como você vai preparar a aula, de dinâmicas, dicas de como interpretar o texto bíblico, várias dicas te ajudando a preparar o conteúdo. A gente vai fazer a priori para o conteúdo de adultos, depois colocar para o de jovens, né? Então a gente faz alguns testes, vê o que o pessoal acha. Então você vai acompanhando aí o site EBD em Foco.
tá? Estudos extras de vários temas, a gente vai ter vários temas aí, assim, estudos para ministrar no culto de ensino, a gente vai ter muito estudo extra, tá? E cursos de capacitação para professores de EBD, que sempre teve no EBD em Foco, a gente está procurando melhorar. Então é muito conteúdo, mas é um conteúdo feito com carinho, com amor, uma equipe dedicada, não é somente eu, EBD em Foco, é uma equipe por trás de tudo isso aqui, trabalhando para oferecer o melhor conteúdo e dar todo o suporte para você que é professor da EBD. Então acompanhe aí o nosso site ebdemfoco.com, tá? Que você vai ter esse conteúdo disponível lá. No YouTube tem uma parte do conteúdo, mas dentro do site tem o conteúdo completo. Vamos lá, começando aqui o textuário, diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então Jó 42:10 é um versículo muito importante do livro como um todo, mostrando aqui que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, restituiu tudo que Jó, né, tinha perdido em dobro. Isso é maravilhoso, é muito, muito maravilhoso mesmo. Verdade prática. A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Então que isso aqui fique bem claro, tá? Deus restaurou ali a vida de Jó, e ele faz isso com qualquer pessoa, de acordo com a sua soberana vontade, em razão do seu amor e da sua misericórdia. Não é porque você se esforça, porque você é piedoso, você faz atos de bondade, por obras, não é por isso. É simplesmente pela graça de Deus. Tá? A graça de Deus está presente em nossa vida em todos os aspectos. Nós não merecemos nada. A leitura bíblica em classe é o capítulo 42 por completo. A gente pula essa leitura para ganhar tempo no vídeo, mas você tem que fazer essa leitura, tá? Essa leitura aqui, todo o capítulo 2, é muito importante você estar com esse capítulo em mente na hora de ministrar a aula. Vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim: nesta última lição, trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. A restauração de Jó, quando você lê o versículo, é durante a intercessão. É durante o momento ali que Jó está intercedendo por seus amigos que Deus vai restaurar a sua vida. Fica assim subentendido, né? A gente vai falar disso mais adiante, mas fica subentendido que até o momento que Deus chama Jó para interceder pelos seus amigos, Jó ainda estava doente, Jó ainda estava pobre. Então, assim, Jó ouve Deus falar, tem todo aquele processo de Deus se revelar para ele, a teofania. Jó não tinha essa expectativa, talvez ele não tinha essa expectativa de receber tudo de volta em dobro, mas Deus faz isso pela sua misericórdia. Tá? Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Então aquilo que Deus falou lá no começo, olha meu servo Jó, é íntegro, reto, desvia-se do mal. Aqui a gente tem o testemunho do próprio Deus para Jó, isso é confirmado ali no final, onde Deus fala que somente Jó falou que era bom do Senhor e os seus amigos não. Tá? Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não foi-lhe atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor restaurou de forma grandiosa. Eu tenho observado algumas pessoas insistindo que Jó pecou nas suas palavras. Tá? Muita gente insistindo nisso. Jó pecou, Jó errou, Jó pecou. E só que eu não vi nenhum teólogo, assim como comentarista, falando isso, escrevendo nos seus livros. Eu não vi ninguém conseguindo tirar essa conclusão. Assim, sinceramente, quem está dizendo, quem diz por aí que Jó pecou nas suas palavras é porque não leu o livro de Jó direito. Tá? Não entendeu, sendo que o próprio Deus dá testemunho no final, dizendo que Jó falou que era certo de Deus. E os seus amigos não falaram. Então a gente observa aqui que ele se manteve íntegro sim durante a sua provação, ele não pecou, tá? Não é que Jó é impecável, que Jó não comete pecado, que Jó jamais errou na vida. Não é isso, tá? Ele era um ser humano como qualquer um de nós, ele pecava, ele errava, mas o que deve ficar claro é que as suas palavras não foram palavras de blasfêmia contra Deus. Ele não saiu acusando Deus, ele não falou mal de Deus. Jó, ele realmente errou em alguns detalhes, mas não, do meu ponto de vista, é porque ele estava tentando explicar o inexplicável.
Ele estava tentando explicar algo que ele não tinha uma revelação completa. Ele não sabia por que ele estava sofrendo. Então, nesse sentido, ele começa a conjecturar algumas coisas, mas ele não peca, tá? Ele conjectura, ele debate, ele tenta explicar, mas ele não peca. Não é pecado a pessoa ali, diante do sofrimento, começar a conjecturar o motivo, a razão daquele sofrimento que está acontecendo com ele. Tá? E isso foi o caso de Jó. Mas vamos lá, né? Tópico 1. A humilhação de Jó. O Jó humilhado, tá? Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Ou seja, Deus mostra para Jó que ele criou todas as coisas e ele tem sabedoria para conservar e preservar todas as coisas. Tudo que existe, tudo é criação. Então, Jó, quando ele começa a olhar para a criação, agora ele vê de uma forma diferente. Ele vê a mão de Deus agindo, a ação de Deus ali na criação. A gente falou disso na aula anterior. Tá? Ele mostrou que o patriarca é incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Então, assim, Deus mostra para Jó, né, não é humilhando Jó, não é nesse sentido, mas é falando para Jó assim, olha Jó, tu é um homem, um ser humano, tá? Tu é minha criação, eu sou o Criador, eu sou dono de tudo, eu criei, eu sustento a dinâmica do universo, a estrutura do universo, eu que estou por trás de tudo isso sustentando. Tá? Ele vai mostrar dessa forma, para Jó reconhecer a grandeza de Deus. Então Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Ele começou a ver que aquilo que ele estava questionando o tempo todo não estava ali, ele não estava sendo justo, porque ele não tinha compreendido ainda a grandeza de Deus. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? A gente vê aqui que Jó foi um homem sofrido, sofreu muito. Ele começou a criticar o que estava acontecendo na vida dele, porque ele não se conformou com o sofrimento, tudo bem até aí. Só que quando Deus se revela para ele, mostra o que ele é capaz, Jó começou a perceber que o pensamento de Deus, a mente de Deus, estava muito mais elevada a ponto dele falar assim, não, eu não compreendo, eu não consigo compreender, realmente. Tá? Jó até esquece de saber o motivo do seu sofrimento. Pode observar que Deus não fala para Jó que Satanás chegou lá, acusou ele, por esse motivo, ele fez Jó passar por tudo aquilo. Jó não fica sabendo dessa conversa de Satanás com Deus. Jó não fica sabendo de nada disso. E ele não se preocupa com isso depois. Depois que ele está diante da majestade divina, onde Deus vai mostrando ali tudo que ele fez e que ele sustenta todas as coisas, Jó esquece, Jó deixa para lá. Jó nem se preocupa mais com o motivo. Ele começa a falar assim, Deus sabe de todas as coisas, então ele me guiou em tudo isso aqui. Tá? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria diante do Criador ele diante do Criador dessas criaturas? Então, assim, se uma criatura de Deus já era suficiente para assustar Jó, né, imagina o próprio Deus, o próprio Criador. Então Jó começa a reconhecer a grandeza de Deus. Ele não tinha parado para pensar nisso ainda. Então eu vejo assim, que Jó ele não pecou, mas o fato dele não ter essa revelação completa de Deus e não parar para pensar na grandeza de Deus, o levou a fazer alguns questionamentos sem sentido, que do meu ponto de vista não são questionamentos pecaminosos. Se fosse, até o próprio Deus tinha falado isso para ele. Mas não foi nesse caso. Ele foi ali tentando explicar o inexplicável. Reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama, bem sei que tudo podes. Né? Jó 42:2. Então Jó, a mente de Jó talvez estava manchada pela explicação dos teólogos da época sobre o Deus, um Deus muito limitado. E Jó, quando Deus se revela para ele, ele vai abrir os seus olhos para esse Deus todo-poderoso. Reconhecer que realmente Deus pode todas as coisas. Ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino. E, portanto, era tolice discutir ou questionar com a sapiência divina. Não fazia sentido questionar a sabedoria divina. Porque, de alguma forma, por trás daquilo ali, Deus tinha algo. Deus tinha um motivo. E Jó simplesmente tinha que aceitar e reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente, no capítulo 38,
Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Tá? Jó, ele vai repetir algo que Deus falou. Lá no capítulo 38, Deus fala assim, ó: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Então Deus fala assim: Jó, quem és tu que está aqui tentando explicar as coisas que estão acontecendo com essas suas palavras que não têm assim profundidade? E realmente não tinha, Deus sabia disso. No capítulo 42, Jó vai repetir isso aí. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Então, Jó 42, 3, parte A, a gente vê que Jó repete, Jó reconhece que Deus, o que Deus tinha falado para ele. Então, ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. A parte B do versículo 3 do capítulo 42 fala assim: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Então ele reconhece que ele falou de algo que ele não tinha uma compreensão completa. E eu digo mais, todos nós cometemos esse erro. Todos nós queremos explicar algumas coisas e nós explicamos de acordo com o nosso pensamento, com a nossa palavra, com que uma revelação que a gente tem, mas aquilo por trás é algo muito maior que nós não conseguimos compreender. Deus está agindo de uma forma tão sobrenatural que nós não temos a capacidade de explicar, mas mesmo assim nós fazemos. Mesmo assim nós temos essa tendência de explicar o inexplicável. É por isso que Jó fala: falei de coisas que eu não entendia. E eu falo isso também. Muitas vezes eu falo de coisas que eu não entendo. Tá? E realmente, nós só vamos compreender de fato a revelação de Deus por completo na eternidade. Tá? Não adianta, aqui nessa terra, nossa revelação vai ser limitada. 1.3, uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Tá? Depois que ele se encontra com Deus, ele muda, porque ele continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Antes da sua aprovação, antes de Deus se revelar a Jó, Jó já era um homem piedoso, um homem que desviava do mal, que fazia sacrifícios, um homem que tinha ali, estava na presença de Deus. Mas agora, diante da revelação que ele recebe de Deus, ele sai de lá muito mais bem preparado, um crente muito mais forte, um crente muito mais completo, pode-se dizer assim. Ele fala assim, ó: agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó 42:5. Eu gosto muito desse versículo, porque Jó, ele tinha um conhecimento de Deus muito teórico, mas agora ele vai entrar no conhecimento um pouco mais prático, ele vê Deus face a face. Então, para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o próprio Criador. Segundo o teólogo Roy Zuck, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão. Então o conhecimento que ele tinha de Deus era um conhecimento que era repassado de família para família, de uma pessoa, ali, de geração a geração. E chegou esse conhecimento até ele, que esse conhecimento ele é importante, ele é fundamental, ele é um conhecimento que realmente faz parte. Nós também recebemos conhecimento dessa forma, um conhecimento de Deus que é passado de acordo com a tradição, mas nós não podemos nos contentar com conhecimento teórico acerca de Deus. A gente sabe que quem estuda teologia às vezes se empolga estudando os atributos divinos, quem é Deus e tal. A gente tem essa empolgação todinha, mas nós devemos experimentar Deus. Muitas vezes alguém que não tem estudo teológico, quem sabe até analfabeto, não sabe ler e escrever, tem uma experiência com Deus muito mais profunda do que alguém que tem doutorado em teologia. Tá? Não estou criticando quem estuda, não estou falando isso. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que nós não podemos nos contentar somente com a teoria. Nós temos que experimentar Deus, viver Deus. O cristianismo tem que ser algo prático na nossa vida, no nosso cotidiano. Nós temos que ver o milagre de Deus acontecer no dia a dia e perceber isso. Muitas vezes o milagre está lá, mas a gente não percebe porque estamos tentando raciocinar e explicar aquele acontecimento de acordo com a lógica ou de acordo com a teoria tal, isso e aquilo. Não!
vamos experimentar e reconhecer que ali está a ação sobrenatural de Deus. Tá? Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, enunciamos os nossos achismos, né? No caso aí, quem tem uma experiência com Deus, né, não fica muito assim na questão do eu acho, eu penso, eu vou fazer assim. Tem até muito a questão do eu, né? Eu. E a pessoa, quando tem experiência com Deus, ela começa a colocar Deus em primeiro lugar. Tá? O que Deus acha, o que Deus pensa, o que Deus faria. É nesse sentido. Confessamos nossa miséria no pó e na cinza, ou seja, reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, que precisamos e carecemos da graça de Deus na nossa vida. Tá? A gente tem que fazer assim, tem que confessar que nós somos miseráveis. Tá? Quem é arrogante, quer ser tudo sozinho e não quer depender de Deus, esse aí está precisando de um conserto. Rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia. Tá? Quando a gente tem uma experiência com Deus, experiência prática com Deus, nós rejeitamos toda forma de orgulho. Tá? E Deus é glorificado em todas as áreas da vida. Então a gente observa que uma pessoa que tem experiência prática com Deus, todas as áreas da vida são influenciadas. A pessoa não é aquela pessoa que só conversa com Deus quando vai na igreja. Não. Né? Ir à igreja é uma parte da vida cristã. Tá? Porque o cristianismo tem que ser vivido no dia a dia, na prática do dia a dia. Tá? Deus ele tem que ser glorificado em todas as nossas ações, em todas as áreas da nossa vida. Isso reflete numa experiência, né, viva com o Altíssimo. Tópico 2, a intercessão de Jó. 2.1, a ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz o temanita. Na Jó 42:7, Deus fala assim, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então esse versículo aqui é o versículo chave para interpretar o livro de Jó. Tá? Eu venho falando desse versículo desde o começo, tá? Desde o começo mesmo eu estou falando desse versículo. Vamos usar esse versículo porque ele é a base da interpretação, é a chave para interpretar todo o livro. Então a gente observa o quê? Que o próprio Deus vai dizer que Jó ali falou bem dele, Jó falou o que era reto, mas os seus amigos não. Tá? Os seus amigos não falaram o que era reto, né, de Deus. Então, assim, aquelas pessoas que dizem que Jó pecou em suas palavras, como que fica esse versículo? Tá? Como é que fica isso aqui? Tá? Se o próprio Deus testifica que Jó falou que era reto. Tá? Jó realmente, ele falhou porque ele tentou explicar o inexplicável, mas isso todo mundo faz, no final das contas, né, seria uma hipocrisia muito grande querer julgar Jó por causa disso, condenar Jó por causa disso, sendo que todo mundo tenta explicar o inexplicável. Tá? E no final das contas a gente tem que reconhecer, simplesmente reconhecer que nós não temos essa capacidade que Deus sabe de todas as coisas. Foi o que Jó fez. Tá? Mesmo diante de tudo que ele passou, ele fala, Senhor, eu reconheço que eu não sou nada e tu podes todas as coisas. Tá? Ele reconhece a grandeza de Deus. Então essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó, como eu já falei, né? Então demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. A gente falou bastante dessa questão da teologia dos amigos de Jó, porque assim, apesar de ter elementos bons, coisas boas, os amigos de Jó erraram e falharam bastante, porque eles enfatizaram muito alguns atributos divinos e esqueceram de outros atributos. Então, eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Então, os amigos de Jó ficaram batendo nessa tecla o tempo todo. Jó, tu tá passando por isso porque tu pecou. Então, eles ficaram batendo nessa tecla, falando o tempo todo disso, acusando Jó, e não pararam para refletir sobre a situação que Jó estava vivendo. Então, o erro deles foi nesse sentido, né? Muito nesse sentido também. Tá? Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Tá? No caso, quando Jó, ali no final, ele se humilha diante de Deus, não é porque ele está reconhecendo a acusação dos seus amigos. Não é nesse sentido. Tá? Jó não está aí falando, realmente eu sou um pecador. Não é isso. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas que revelavam orgulho e falta de bom senso. Nesse caso, Jó reconhece que muitas vezes ele falou algo que não conseguiu, ele não
ele foi um pouco presunçoso, tá? Tem muita gente que fala assim, olha, Jó foi orgulhoso, então Jó pecou porque o orgulho é pecado, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado porque o texto bíblico não diz isso, tá? Não diz isso. Em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos antes do atual sofrimento, tá? Não a gente não pode dizer que Jó pecou antes do sofrimento e nem durante o sofrimento. Não é que Jó não pecou antes do sofrimento. Antes de Jó passar por todo esse sofrimento, ele viveu uma vida normal de qualquer crente. Porque ele errava, realmente, ele pecava, às vezes ele errava, pecava ali e pedia perdão para Deus. E ele vivia a vida como qualquer crente. O que tem que ficar bem claro aqui é que Jó não era aquela pessoa que vivia na prática do pecado e por esse motivo ele começou a sofrer. Tá? Que os pecados que ele praticou durante a vida agora estão sendo cobrados dele. Não é nesse sentido também. Tá? Isso ficou bem claro nas aulas anteriores. Jó não está sofrendo por causa de pecado cometido ou de vários pecados cometidos. Jó sabia que a graça de Deus estava na vida dele. Ele era um homem fiel, oferecia sacrifícios, confiava em Deus, um homem de fé. Então ele sabia que aquele sofrimento que ele estava passando não era um sofrimento por causa de pecado, porque Deus já tinha perdoado os seus pecados. Tá? E durante o sofrimento dele também ele não peca, tá? Durante seu sofrimento ele não peca, não temos indícios disso nas falas de Jó. 2.2. O pecado dos amigos de Jó. Representados por Elifaz, o mais velho, né, que falou primeiro e tal, o pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Na verdade, eles começam a colocar aqui Deus como se ser distante, que está longe, que não se preocupa com as suas criaturas, e eles exaltam muito a questão da justiça e esquecem de falar do amor e da misericórdia de Deus. Eles esquecem de colocar esse Deus que está presente, é um Deus que é transcendente, mas também é imanente, está dentro de nós, cuidando da sua criação. Então Deus, ele é justo, ele é soberano, mas ele é amoroso, misericordioso, ele se preocupa com cada uma das suas criaturas. Tá? Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado praticado. Então, se Jó estava sofrendo, é porque ele estava vivendo na prática do pecado e ele tinha que se arrepender. Então, como o livro de Jó demonstra, né, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça e não uma forma de punição. Tá? Muitas vezes Deus está ali fazendo alguém passar por um sofrimento porque ele é amoroso, ele é gracioso, ele tem algo a tratar com aquela pessoa. Então, Jó de 1, de 8 a 11, eu nem vou ler aqui essa passagem, mas é aquela passagem que fica bem claro ali que o Jó está sofrendo porque Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele diante de um teste de fidelidade, pode-se dizer assim, onde Deus está provando para Satanás que Jó serve a Deus não porque recebe bênçãos, porque Satanás tinha esse pensamento dele. Tá? Satanás fala assim, né? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Ou seja, ele não é protegido de tudo? Tu tens abençoado ele, né? De modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Agora, vai lá, Deus, e fere, estende a mão e fere, para tu ver como é que ele vai te amaldiçoar. Então, é nesse sentido, o sofrimento de Jó é por esse motivo. Não é porque ele estava vivendo na prática do pecado. E Deus faz Jó passar por tudo isso e no final fica comprovado que é possível sim adorar a Deus, servir a Deus sem se preocupar com bens materiais. Paulo corrobora esse princípio quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não apenas crermos nele. Filipenses 1:29, ele fala assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Então, sofrer por Cristo é um privilégio, é uma honra. Tá? Muita gente não gosta do sofrimento, mas o sofrimento, quando ele é com Cristo e por Cristo, ele é um privilégio. Tá? Nisso os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam da intercessão do homem de Uz. Tá? Então, no caso, os amigos de Jó erraram ao afirmar que Jó estava ali sofrendo por causa do pecado. Tá? Isso não é verdade. Tá? Deus estava provando Jó. Nós também, muitas vezes, sofremos, passamos por muitas dificuldades. Isso não é o padrão da vida cristã, mas em Cristo nós conseguimos vencer as dificuldades. E em Cristo nós conseguimos ver o motivo, a razão, o real motivo de nós estarmos sofrendo.
Muitas vezes Deus quer salvar alguém da família, muitas vezes Deus quer quebrantar o coração daquela pessoa, muitas vezes Deus quer ensinar uma lição para aquela pessoa que ela não aprendeu ainda em alguma área da vida dela, seja a área financeira, sexual, dos relacionamentos, não sei. Mas Deus muitas vezes permite o sofrimento para nos ensinar a questão pedagógica de Deus no sofrimento, a pedagogia de Deus no sofrimento. Tópico 2.3, a oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os irem ao patriarca para que este interceda por eles. Fala assim, ó: vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei com que vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então, Jó 42, 8, né, fica bem claro aí, fica bem claro mesmo que os amigos de Jó erraram e por esse motivo eles tinham que levar o animal para que Jó intercedesse por eles. E se Jó fizesse isso, Deus aceitaria a oração de Jó e não deles, tá? A oração de Jó. Então Jó agiu aqui como que um intercessor para esses seus amigos. E claro, isso tudo dependia também do arrependimento dos amigos de Jó, porque eles se arrependeram, reconheceram que estavam errados e ali, né, Jó orou por eles e com certeza eles saíram dali transformados. Esse episódio mostra que uma teologia errada evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada. Uma teologia errada vai criar crentes aí com estilo de vida totalmente equivocado, que vive uma crença equivocada. E a gente observa muita teologia errada por aí. É a tal da teologia da prosperidade e dentre outras teologias que vão surgindo aos poucos e vão deturpando aí a fé cristã verdadeira. Tá? Você que está acompanhando aí pode até deixar nos comentários do vídeo, né, alguma teologia, alguma doutrina errada que você já ouviu por aí. Tá? Porque isso vai deturpando e vai criando crenças e religiões totalmente equivocadas. Eu não gosto muito de falar de algumas questões de outras denominações, mas às vezes a gente tem que falar para alertar. Tá? E eu sei que na Igreja Universal tem muita gente piedosa, eu tenho amigos de lá e eu creio que eles são salvos. Mas eu acho muito estranho quando o Edir Macedo fala assim, o Deus da Universal. Espera aí, o Deus da Universal é diferente do Deus da Bíblia? É diferente do Deus da Assembleia de Deus? Eu acho muito estranho isso, tá? É uma coisa minha, tá? Toda vez, pode observar, ele não fala assim, olha, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso. Ele fala assim, o Deus da Universal vai curar, o Deus da Universal. E isso me dá uma agonia tão grande, porque para mim ele está pregando um Deus diferente. E a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a teologia é errada, ela começa a produzir realmente uma crença equivocada e um sistema religioso totalmente deturpado fora das Escrituras. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. Então nem sempre quando a gente vê alguém empolgado falando de Deus e defendendo Deus, essa pessoa está certa. Nem tem muito, porque eu vi um pastor, meu Deus, ele fala assim de uma forma que é diferenciada. Cuidado, falar bonito não significa que está falando certo. Tá? Ter profetada, profecia não significa que vem de Deus. Então os amigos de Jó chegaram com toda essa pompa, todo o conhecimento, falando bonito, palavras bonitas, mas uma teologia totalmente errada. O sofrimento do patriarca não veio de uma punição, mas como provação. Então Deus não estava punindo Jó, mas estava provando Jó. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Então Jó ali, né, ele foi provado por Deus, reconheceu isso no final, tá? Passou por todo esse problema e no final ele foi restaurado. Agora esse homem outrora acusado de pecador pelos seus amigos, o socorrerá por meio da oração. Então aqueles amigos de Jó que estavam acusando ele, falando que era pecador, agora está o contrário. Na prática, quem estava errado é os amigos de Jó. Tá? E Jó estava certo, e agora Jó vai ter que interceder por eles. Então eles vão ter que reconhecer a integridade de Jó.
tópico 3, a restauração de Jó. 3.1, restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Jó, ele é restaurado, a sua vida é restaurada por completo, a obra de Deus na vida de Jó é completa, segundo a sua soberania, segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia, não por merecimento algum de Jó. Convém destacar que as bênçãos recebidas por eles devem ser vistas como uma restauração, não retribuição. Tá? Não é porque Jó foi bonzinho e Deus está retribuindo essa bondade para ele agora em forma de bens materiais. Não é isso. É porque Deus, na sua soberana vontade, seu soberano conhecimento, enfim, ele resolve restaurar tudo na vida de Jó. Ele poderia não fazer isso? Poderia. E não mudaria nada. Ele continuaria sendo Deus e Jó continuaria sendo um homem íntegro e salvo. Tá? Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. Tá? Essa teologia que os amigos de Jó defenderam e muitos defendem no dia de hoje. Ah, se você for, fiel a Deus, Deus vai te fazer você ficar rico, vai te dar as bênçãos. Se você for um pecador, você vai ficar pobre. Então não é bem assim que as coisas acontecem. Ah, não é bem assim. O livro de Jó vai condenar esse tipo de teologia. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. Totalmente o contrário a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama. Tá? É o amor de Deus. Ele abençoa porque ele ama. Ponto final. Não é merecimento do homem porque nós não merecemos nada. Não é porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Tá? Então, a gente observa muito isso na teologia da prosperidade, uma certa barganha espiritual. Eu dou para receber, eu faço algo para receber algo de Deus. Então, essa troca não existe, essa barganha espiritual não existe. Barganhar com Deus não faz o menor sentido. 3.2, restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. Fala assim, Jó 42:11. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles os consolaram e os confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Então aqui a gente mostra o quê? Pessoas reconhecendo ali Jó como um homem que faz parte daquela sociedade e levando presentes para ele. Não é esmola, porque Jó estava pobre. Aqui eu acredito que Jó já tinha recuperado tudo. Tá? Ele já estava ali com todos os seus bens. Então era um presente de um rico para um rico. Tá? Simplesmente ali o reconhecimento das pessoas, como elas faziam na época, reconhecendo que ali tinha alguém que estava fazendo parte daquela sociedade. Então Deus restaura a vida de Jó por completo e coloca Jó de volta na sociedade. Isso é muito importante. O evangelho, quando ele é pregado, ele tem que ser pregado visando a transformação integral da pessoa, para que a pessoa possa ser restaurada à sociedade como um todo, para que toda a sociedade possa olhar para aquela pessoa e falar: fulano de tal hoje é diferente. Fulano de tal hoje ele é uma pessoa íntegra em todas as áreas da vida. Tá? Não é só aquela pessoa que se converteu e vai para a igreja, mas continua comprando fiado e não paga. Não é bem assim. Aquele que se converteu e tal, vai para a igreja, mas ele ainda fez um gato lá para não pagar energia. Tá? É assim, a pessoa converte uma parte da vida, mas a outra parte parece que não converte. Não. O evangelho ele salva o homem por completo. E foi isso que aconteceu na vida de Jó. Ele foi restaurado de forma integral. Ele voltou à sociedade, porque ele foi menosprezado depois do sofrimento dele. Mas ele voltou à sociedade, integrou aquela sociedade e ele contribuiu muito com essa sociedade por muitos anos. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Como eu já tinha falado antes, ele foi expulso desse convívio social e ele sofreu muito por isso. Tá? Ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus. Mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Então aqui está aquele homem que estava menosprezado,
estava afastado da sociedade, mas agora, pela graça de Deus que foi derramada sobre ele, ele volta à sociedade. Então era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó 42:10. Então ele recebeu em dobro tudo que ele possuía. Então isso aqui, não entenda isso como uma regra, tá? Porque Deus, né, vai recompensar todas as pessoas boazinhas e vai dar bênçãos materiais. Não é bem assim, tá? Deus restaura tudo, né, porque ele é bom, ele é gracioso para com Jó, mesmo Jó não merecendo. A restauração que o Senhor faz, né, o Senhor Jesus faz na vida do ser humano, leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida. Então, isso aqui é uma aplicação, né, para nós. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, temos que entender que todas as áreas da nossa vida devem ser transformadas. A espiritual, a área moral, a área social, a área material, tudo é transformado. Até no material, não é que o crente vai ser uma pessoa rica, não é isso. Mas ela vai ser uma pessoa sábia na administração dos bens materiais. Porque tudo que nós temos, irmão, não é nosso, é de Deus. O carro que você tem, se você tem um carro, foi Deus que deu para você administrar. Esse carro é de Deus. Tá? Você é só um administrador, tome conta dele. Tá? Se Deus te deu uma fazenda, se Deus te deu uma casa, se Deus te deu, né, um bem para você, né, tomar de conta, tome de conta desse bem, tá? Porque ele não é seu, ele é de Deus. Entenda isso. Entenda que tudo que você tem, nada é seu. Você é simplesmente um administrador. Tá? Uma vida totalmente restaurada é uma vida que reconhece isso. Né? No caso de Jó aí, né, Jó voltou a ter dignidade, tá? Dignidade por meio da graça divina. E no caso nosso também, como cristãos, né, se nós olharmos para a nossa vida antes de nós nos convertermos e depois da conversão, a gente observa que foi a graça de Deus na nossa vida que restaurou, né, a nossa imagem, restaurou a nossa vida para que nós pudéssemos viver com dignidade nessa sociedade e impactar a sociedade de forma positiva. Amém? Chegamos à nossa conclusão, que diz assim, né, chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Tá? Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele opere. Assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Muitas vezes a provação é o amor de Deus, viu? Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Então aqui a gente observa o quê? Que, né, essa questão de que a pessoa só serve a Deus porque é abençoada, isso é mentalidade de Satanás. Satanás que vem com esse pensamento, com essa mentalidade. Então, nós temos que servir a Deus porque amamos a Deus e não porque, né, recebemos bênçãos de Deus, tá? Mas é porque nós de fato estamos ali na presença de Deus, amamos a Deus e queremos desfrutar mais e mais da presença de Deus. Esse é o real motivo, tá? O real motivo de nós servirmos a Deus tem que ser assim, não baseado em bens materiais, porque isso aqui tudo é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro, isso aqui vai ficar, né, e nós não vamos levar nada dessa vida. Então nós temos que olhar para Deus e adorar a Deus, né, pelo que Ele é, pelo que Ele fez na nossa vida, né, de transformação, de salvação, de nos livrar, né, do inferno, de nos livrar da condenação. É por isso que temos que amar a Deus, não pensando em bens materiais como muitos pensam por aí. Amém? Chegamos no final da nossa aula, temos aqui as perguntas para quem vai usar aí o slide na sua igreja. Tá? Você pode adquirir esse slide no site do EBD em Foco, acesse ebdemfoco.com. Lá eu tenho certeza que você vai ser abençoado nesse nosso conteúdo. A paz do Senhor, até a próxima aula.